rapidamente, nós estamos então trabalhando esse tema, o que os casais felizes sabem, né? E como eu comentei já na semana passada, é uma série que foi inspirada numa série de uma igreja americana, que tem exatamente esse mesmo nome, impactou muito a minha vida, e a gente resolveu então trazer parte desses princípios para a nossa série, né? Usar ela como inspiração. Vamos aproveitar e dar uma rápida relembrada também do que nós vimos na semana passada, para fortalecer um pouquinho quem estava e também ajudar quem não estava a entrar no ritmo aqui com a gente. Comentamos na semana passada que todos nós temos uma caixa de esperanças, sonhos e desejos. Está vendo aqui na frente uma representação disso. Talvez você nem se dá conta disso, mas nós temos. E a gente traz a nossa caixa de esperanças, sonhos e desejos para um relacionamento. Nessa caixa tem, por exemplo, muitas vezes os nossos sonhos de quantos filhos a gente vai ter, tem os nossos sonhos de, por exemplo, talvez que carro que eu gostaria de ter, tem os nossos sonhos de como a gente vai usar o tempo, tem os nossos sonhos, por exemplo, de onde nós iremos morar, e a gente vai trazendo essas experiências, sonhos e desejos, que nós formamos basicamente a partir daquilo que nós vimos, ouvimos em outros casais, aquilo que nós experimentamos na nossa casa, de bom, de ruim, que muitas vezes faz com que a gente pense assim, quando for minha vez eu quero fazer isso também. Quando for minha vez eu não quero fazer isso. E a gente vai formando uma ideia daquilo que nós achamos que é o que funciona, que é o que deveria ser. E quando a gente casa, vamos falar de casamento, mas depois nós vamos falar de outros relacionamentos também, nós trazemos essa caixa de esperanças, sonhos e desejos, é inevitável. Mas quando nós entregamos essa caixa de sonhos, esperanças e desejos para o nosso cônjuge vai ver, nós estamos vendo esperanças, sonhos e desejos. Mas o nosso cônjuge vai ver como expectativas. E expectativas traz uma outra pressão. Ele está esperando alguma coisa. Quer que seja assim, quer que seja assado. E muitas vezes essas expectativas acabam gerando cobrança, né? E brigas. Por quê, Jorge? É muito simples. Porque a gente tem as nossas expectativas. Você tem, não adianta. A gente tem, eu tenho. E a gente muitas vezes começa a negociar no casamento. Talvez acontece, por exemplo, que nem hoje, Dia das Mães. O último a gente já passou na casa da sua mãe. Então agora é a vez da minha. E a gente vai negociando. Não, o último feriadão, a gente já foi nos teus pais, agora a gente tem que ter um momento para nós. Não, você já saiu essa semana com seus amigos ou com suas amigas, agora vamos ficar em casa. E a gente vai negociando. Mas uma das coisas que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente sente que a gente ficou para trás. A gente sente que a nossa caixa está de lado. A gente sente que parece que o nosso relacionamento está funcionando muito mais em torno das expectativas do outro do que meu. E eu fico sentido, porque eu queria outras coisas. Eu queria que a gente lidasse com o tempo de uma outra forma. Eu queria que a gente lidasse com o nosso calendário de uma outra forma. Ou com as nossas finanças de uma outra forma. Ou, enfim. E uma coisa que acontece muito nos casamentos é que, em geral, um dos dois é um negociador melhor. Não sei se você já viveu isso. Mas, muitas vezes, um dos dois é um negociador melhor. E esse está sempre em vantagem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá em casa, quando a gente tinha, às vezes, alguma discussão, muitas vezes, na maioria das vezes, eu arrisco dizer, Suzana me corrige, nos argumentos eu ganhava. E porque eu sou o argumentador melhor lá em casa. Né? Vocês sabem como é. E eu, sinceramente, durante anos eu pensei, bom, se eu venci nos argumentos é porque a minha ideia era melhor. Mas eu não percebia uma coisa. O que está aqui, ó. Quando uma pessoa ganha, a relação perde. Quando uma pessoa ganha, a relação perde. E eu não percebia que durante muito tempo a Suzana ficava ressentida com isso. E muitas vezes a ideia dela era a melhor. Só que ela não conseguia colocar de uma forma. E isso, aos poucos, foi me trazendo uma ideia de ouvir muito mais. Bom, eu espero que sim, pelo menos, né? Eu acho que sim, né? Mas vamos lá. Então,
É muito comum. E se você for fazer um raio-x do seu relacionamento, seu casamento, seu namoro, noivado, enfim, você vai ver que grande parte dos nossos conflitos, grande parte das nossas brigas é por causa disso, expectativas. Um esperava uma coisa, eu esperava outra. Eu queria de um jeito, o outro queria do outro jeito. Eu estou me sentindo sobrecarregado, minha caixa está ficando de lado. O outro às vezes pensa a mesma coisa. Eu estou dando mais do que eu estou recebendo. Não, minha caixa está ficando de lado, eu estou ficando para trás. Não está justo isso aqui. E aí nós já vimos o que a gente pode fazer em relação a isso na última semana. E uma das coisas que nós vimos é que casais felizes aprenderam a colocar a caixa do outro em primeiro lugar. E que o casamento cristão, o casamento, vamos dizer, o casamento feliz, ele é um casamento onde a gente aprendeu até a competir, mas não competir para ver quem está na frente, a competir para ver quem está em último. É uma competição não para ver quem ganha, é uma competição para ver quem se submete mais, quem olha mais para o outro. É uma competição de servir ao outro. E eu sei que isso traz medo, porque muitas vezes quando a gente pensa assim, não, mas se eu fizer isso, agradar ele, agradar ela, agora ele vai se aproveitar de mim, né? E aí agora mesmo que eu estou lascado. E às vezes a nossa relação acaba se tornando um pequeno cabo de guerra, né? Um puxa de um lado, outro puxa do outro. Mas a gente foi encorajado a soltar essa corda e a servir o outro. E uma das coisas que eu tenho visto sempre de novo nos casamentos que eu acompanho é que quando a gente faz isso, em grande medida o outro também responde, soltando a corda e servindo. Esse é o chamado que Jesus faz. Lembra do grande mandamento que a gente viu? O novo mandamento que nós vimos semana passada? Amar aos outros como Cristo nos amou. E Ele, sem dúvida, não colocou a caixa dele em primeiro lugar. Estamos tranquilos? Ok. Porém, e aqui a gente está num assunto novo, eu continuo tendo uma caixa de expectativas. Ok, eu estou cuidando da do outro em primeiro lugar. Está certo, está ótimo. Eu estou olhando mais para o que o meu marido e minha esposa querem, sonham. Eu estou tentando ir ao encontro, servindo mais. E realmente o clima agora em casa está muito melhor. Mas eu continuo tendo uma caixa de sonhos, desejos e expectativas. Continuo tendo. E a pergunta de hoje é, o que eu faço com a minha caixa? Como eu lido, porque muitas vezes eu vou servir ao outro, mas de igual forma, e é muito comum dentro de uma relação, é muito comum que tem algumas expectativas minhas, tanto faz quais, que não são atendidas. Cara, isso é ruim. Isso frustra. Isso machuca. E dentro de uma relação como o casamento, que dura anos, parece que isso vai, sabe aquela pedrinha no sapato que começa talvez nem doendo tanto, mas conforme o tempo vai passando, vai doendo cada vez mais. E aí, de repente, eu já estou há alguns anos dentro de uma relação e tem algumas coisas na minha caixa que estão de lado e o outro não percebe. O que eu faço com isso? Como eu lido com essa situação? E aí, eu tenho para dizer para vocês que a Bíblia tem uma opção, que ao meu ver é uma ótima opção, mas talvez aos olhos de outras pessoas, especialmente se elas não estão muito acostumadas com a fé cristã, pode parecer que não é uma opção tão boa. Então, antes de eu apresentar a opção que a sabedoria cristã apresenta, deixa eu comentar com vocês quais são as outras opções. A gente pode, por exemplo, ignorar a nossa caixa, não pensar nela, deixar ela de lado. E por um tempo até pode funcionar. Mas com o tempo, o ignorar não funciona. Começa a machucar. Outra opção é a gente se manter ocupado. Não, eu vou ficar bem ativo, vou me ocupar bastante. Então eu não penso o que está dentro da minha caixa, os meus sonhos, os meus desejos, eu deixo isso para trás. Mas a gente sabe como é difícil a gente se anular. E a gente sabe que com o tempo isso vai pesar. E quando a gente se mantém ocupado e deixa a nossa caixa de lado, a grande chance é a gente chegar lá na frente e olhar para trás com arrependimento. Outra opção, às vezes, é encontrar alguém outro. Pô, com esse aqui não está dando certo, com essa aqui não está dando certo. Ele e ela não olham, né, minha caixa. Então, eu vou para outra relação, eu vou para outro casamento. Tem muita gente que opta por isso. Mas sabe qual é o problema? Quando eu vou para outra relação, o que eu estou levando junto? A minha caixa. Eu vou levá-la junto.
para outra relação também. E a outra pessoa, da mesma forma, vai ter a sua caixa. E a maioria das pessoas não está procurando alguém, assim, as pessoas solteiras, né? Não estão assim procurando, estou louco para encontrar alguém que olha para que eu possa olhar a caixa e fazer essa pessoa feliz. Não, a maioria das pessoas está procurando alguém para ser feliz. Está procurando alguém que olhe a sua própria caixa. Então a grande tendência, quando a gente troca de relação, a gente leva a nossa caixa, ou encontrar outra pessoa que também tem a sua, é que a gente vai entrar na mesma situação dentro em pouco. No começo, tudo certo. No começo de uma relação, a gente está bem focado na caixa do outro. Mas conforme a relação vai amadurecendo, se a gente não cuida, vai estar na mesmíssima situação. Então, pode até ser uma opção. Mas na minha ótica, e eu vou dizer assim também na ótica bíblica, não é solução. Então, peraí. O que a gente faz então? Bom, deixa eu trazer para vocês uma passagem bíblica que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Tu pode acender a luz, por favor? Como uma forma de incentivar vocês a trazerem a Bíblia para o culto, se vocês quiserem, e acompanharem na sua própria Bíblia, a gente vai acender as luzes durante esse momento, né? E o que eu acho legal da gente fazer isso é que depois você pode também revisitar, inclusive, esse texto na sua casa, né? Eu acho que também existe algo bem interessante da gente acompanhar na nossa própria Bíblia, né? Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, nós encontramos o seguinte. Da mesma forma, vocês que são... desculpa, eu vou direto na segunda partezinha. E todos vocês vistam-se de humildade nos relacionamentos uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pode deixar aceso, querida, pode deixar, pode sentar. Não está fácil aqui, pronto, tudo certo. Humildade. Se a gente for ver um ingrediente para um relacionamento funcionar, provavelmente é esse. Tanto faz o relacionamento. Humildade não é um conceito interior. A gente pensa às vezes, né? Eu sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa humilde. Não, humildade não é um conceito interior. Humildade é um conceito de atitude. Ser humilde significa, antes realmente de nós tomarmos uma atitude, nós nos perguntarmos, o que faria uma pessoa humilde nessa situação? Só para vocês entenderem, humildade vem da palavra humus, terra, e ela tem a ideia de nós estarmos todos no mesmo nível, ou seja, eu não sou mais do que ninguém, nem menos do que ninguém. Eu não sou dono da razão. Então, por causa disso, eu ouço os outros. O C.S. Lewis, que foi um dos maiores escritores do século passado, ele fala justamente isso. Uma pessoa humilde não é uma pessoa que se menospreza. Não, isso não é humildade. Sabe quando diz, não, eu nem sei cantar bem. Não. A gente só faz aquela falsa modéstia. Não, não é isso. O C.S. Lewis comenta, humilde é uma pessoa que realmente se interessa pelos outros, ouve os outros, se coloca no mesmo patamar. Essa é a ideia. Então, uma boa dica de relacionamento, Pedro já nos dá nessa carta, dizendo, antes de você tomar uma atitude, se pergunte, o que faria uma pessoa humilde? E isso já vai nos ajudar em grande parte dos nossos conflitos, porque de repente, voltando aqui para o nosso assunto da nossa caixa, você vai perceber, às vezes, ouvindo o outro, de certa forma, olhando a caixa do outro, né, ouvindo ele, você vai perceber que talvez tenha algumas coisas na sua caixa, que você tinha como muito certo, que podem ser um pouco diferentes. Quem sabe você vai ver algumas coisas que estão na sua caixa, sempre tiveram, que na verdade podem sair. E aos poucos, e a humildade vai te ajudar nisso, você vai formar uma coisa dentro do seu casamento, que não vai ser mais, e isso é poderoso, não vai ser mais a minha caixa de expectativas e a tua caixa de expectativas. Aos poucos vai começar a ser cada vez mais a nossa caixa de expectativas. Porque aos pouquinhos você vai ver algumas coisas da sua que podem sair. E a seu cônjuge também. Mas para isso a gente precisa de humildade.
Ok? Mas aí, o nosso amigo Pedro, ele vai continuar no versículo 6. Minha Bíblia acabou fechando aqui, eu vou ler da projeção. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará. Agora existe uma outra situação. O Pedro aprofundou um pouquinho mais o conceito. Ele falou antes, especificamente, de nós sermos humildes nos nossos relacionamentos uns com os outros. Vocês leram lá? Mas agora ele está falando de humildade para com Deus. Ele está dizendo, agora que você já aprendeu a ser humilde uns com os outros, vamos fazer um exercício um pouquinho maior? Aprenda a se tornar humilde com Deus. Olha só, quando nós nos colocamos com humildade diante dos outros, diante de Deus, nós nos colocamos num lugar onde Deus age. O versículo está dizendo isso. No tempo certo, Deus te exaltará. E o exaltar não significa você ficar famoso ou ficar necessariamente bem-sucedido, às vezes até pode ser, mas não necessariamente isso. Mas a Bíblia usa essa palavra exaltar em outros versículos para falar de momentos onde Deus nos cura, nos momentos onde Deus nos restaura, no momento onde Deus nos ajuda a ver situações de outra forma. Então, o que Pedro está dizendo é que quando nós nos colocamos com humildade diante das outras pessoas, diante de Deus, olha só, nós nos colocamos no lugar onde Deus age, e no tempo certo, Ele vai restaurar a gente. No tempo certo, Ele vai nos ajudar a ver situações de outra forma. Sabe, imagina o seguinte, é mais ou menos assim. Acho que o próximo versículo vai deixar ainda mais claro. Opa. Então, humilhem-se sobre o grande poder de Deus. Então, imagina o seguinte, que a mão de Deus está aqui, certo? Quando a gente age de forma arrogante, de forma orgulhosa, é como se a gente saísse de debaixo dessa mão, e saísse de debaixo da proteção de Deus. Mas quando a gente age de forma humilde com Deus e com as pessoas, é como se a gente se colocasse dentro dessa mão, sobre essa mão. E aqui a gente está no espaço onde Deus age na nossa vida e no nosso casamento, na nossa família. Esse é o ponto que Pedro fala. E aí ele vai trazer algo ainda mais interessante. Ele aprofunda um pouco esse conceito do versículo 6, no versículo 7, ele dizendo, por isso, olha só, entreguem a Ele, entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. E aí o Pedro está dizendo, vai para o teu quarto, se coloca em oração, e toda aquela tua frustração que você tinha nos teus relacionamentos ou em outras áreas, você entrega para Deus. Você se coloca em oração, e nesse momento de oração você faz um momento de entrega. Então, de repente, você está aí com a sua caixa cheia de coisas, e muitas dessas coisas talvez até foram atendidas, mas algumas não, e você se frustra com isso, você fica triste muitas vezes dentro da sua relação, porque você queria tanto que algumas coisas acontecessem, que o seu marido, que sua esposa olhassem para algumas coisas que não estão olhando, e aí você, poxa, isso começa a te doer. O que se faz? O exercício que a Bíblia está nos recomendando através de Pedro é, leva a tua caixa e vai entregando ela para Deus. Derrama teu coração na presença dEle. Isso não é, por favor, não entendam como uma coisa abstrata, é uma coisa bastante concreta. Pedro está nos chamando a descarregar as coisas em Deus. E vocês sabem que ele provavelmente sabe muito bem do que ele está falando. Porque o Pedro foi alguém que viveu com Deus, com Jesus, de forma muito próxima, acompanhou Jesus durante alguns anos de ministério. E é interessante que o Pedro, ele teve uma cultura religiosa. Então, desde muito cedo, ele aprendeu, por exemplo, a orar. Mas como é que o povo do Pedro, o povo judeu, costumava orar? Vocês sabem? Eles decoravam orações. Eles decoravam. Então eles pegavam, por exemplo, o livro de Salmos, que é um livro de orações e hinos, e decoravam, e oravam aquilo. Eram orações decoradas. Mas quando eles começam a seguir Jesus, Pedro e os outros discípulos, ele chama a atenção dele, e isso está relatado nos evangelhos, chamam a atenção deles que Jesus orava de outra forma.
Tanto é que chega um momento que eles pedem para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. O que é estranho, porque eles, como meninos judeus, tinham sido ensinados a orar. Por que eles pedem isso então? Porque vendo Jesus orar, os caras devem ter olhado e dito assim: não foi isso aí que a gente aprendeu, não. Esse cara ora de forma diferente. E a gente começa a entender quando a gente começa a ler os evangelhos. Por exemplo, quando Jesus está no Getsemane antes da cruz, a gente vê Jesus, tem um relato de uma oração de Jesus. E você vai ver que é muito mais um derramar de coração, não é uma oração decorada. É Jesus falando o que está aqui dentro. E é assim que Jesus também ensina os seus discípulos a orar. Às vezes as pessoas chegam para a gente e dizem assim: como é que ora? Eu não sei orar. Você sabe. Você só não sabe que você sabe. Porque quando a gente pensa, às vezes assim, né, como orar, às vezes a gente pensa que tem uma fórmula, que tem uma entonação, que tem as palavras certas, e na verdade não. O que a Bíblia nos ensina é: oração é uma conversa sincera com Deus. Oração é uma conversa sincera com Deus, porque não existe nada que tenha no teu coração que Deus já não saiba. Mas Ele está te chamando a colocar isso para fora, a entregar para Ele, porque ali você está se colocando num espaço onde Deus age. É exatamente essa a ideia. E você vai ver, de verdade, que à medida que você vai colocando essas questões para Deus na sua oração, você vai ver que algumas coisas que talvez você tinha na sua caixa, talvez não precisavam estar ali. Ou talvez algumas coisas que estão na sua caixa e precisam estar ali, você vai ver de uma outra forma. Ou pelo menos você vai ter paz dentro dessa situação. Eu não sei qual é o final da história. Eu não sei como Deus vai responder as tuas orações. De verdade eu não sei. Eu sei como Ele tem respondido as minhas. Mas eu sei que se você colocar e começar a entregar as tuas ansiedades para Ele, você vai ver as coisas de uma outra forma. E Ele vai agir no seu coração, no seu relacionamento. Tem um ponto que eu acho importante, que eu não poderia deixar de dizer para vocês. O que Pedro está fazendo aqui: entreguem todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês, não é uma citação de Pedro. Ele não inventou isso. É uma citação do Antigo Testamento. Ele está aqui realmente fazendo uma citação de algo que ele aprendeu. No Salmo capítulo 55. E o que é interessante é que esse salmo é escrito por Davi numa situação muito importante. O Davi, que era rei, lembram do Davi, Antigo Testamento? Ele era rei, mais de 1000 anos antes de Cristo. Ele tem um momento que ele sofre um golpe de Estado e perde o reinado. Mas detalhe, quem faz esse golpe de Estado era o seu próprio filho. Já pensou? Um cara chamado Absalão. Mas o Davi não fica abalado por causa disso, porque o filho dele não era a flor que se cheirava e ele sabia disso. Mas tem um cara que era muito amigo dele, era um dos melhores amigos dele, talvez o melhor amigo naquela situação, que toma partido pelo filho e trai ele. E isso machuca o Davi demais. Nessa situação ele escreve justamente esse Salmo 55. O Salmo 55 é um salmo escrito por uma pessoa que se sente ferida por alguém próximo que amava. E nesse sentido, talvez ele se encaixe muito bem na mensagem de hoje. A gente encontra o seguinte, olha só: dia e noite os muros são guardados de invasores, mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. Tudo está desmoronando, ameaça e engano correm soltos pelas ruas. Não é meu inimigo que me insulta, se fosse, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim, deles eu poderia me esconder. Antes, olha só, é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Cara, era um amigo que ia para a igreja junto. O Davi continua. E olha só a oração que ele faz. Que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que desçam vivos à sepultura, pois a maldade mora dentro deles. Percebe? Não é uma oração, falamos esses dias nos estudos bíblicos, não é uma oração politicamente correta, não é uma oração formal, ele não usa uma fórmula pronta e certinha. O que ele está fazendo aqui? Abrindo o coração.
falando da sua dor. E se Davi pode, a gente também pode, porque Davi, em certo momento da Bíblia, é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não existem, lembra disso, não existem orações certas e erradas. Existem orações fingidas e honestas. E isso é uma oração honesta. E ele continua: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me livrará. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, clamo angustiado e ele ouve a minha voz. Olha só, Davi clama a Deus, entrega as suas expectativas e as suas frustrações diante de Deus. Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha, embora muitos ainda estejam contra mim. Deus, que governa desde a eternidade, me ouvirá e lhes dará o que merecem, pois meus inimigos não querem mudar sua conduta, eles não temem a Deus. Quanto a meu companheiro, ele traiu seus amigos e não cumpriu suas promessas. Sua fala é macia como manteiga, mas seu coração é guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais. Entregue, olha só, entregue suas aflições ao Senhor. E é esse o ponto que Pedro cita no Novo Testamento. Pois Ele cuidará de vocês. Sabe, é isso. Eu estou nessa situação que eu estou machucado. E é justo minha mágoa. Eu esperava muita coisa de outra pessoa. E ele fez de outra forma e me magoou muito. O que eu faço? E aqui vem a resposta. Entregue para Deus. De uma forma bem prática. Deixa eu dizer para vocês. Sabe como é que a gente faz isso? Eu sei que a gente se acostumou a orar no trânsito, a fazer uma oração rapidinha, né? E não está nada errado nisso. Mas não é desse tipo de oração que Pedro e Davi estão falando. A oração de entrega, ela é feita sozinha. E eu diria para você, vai para um lugar que ninguém te vê. Talvez vai para o teu quarto, tranca ele. Não sei, um lugar que você possa ficar sossegado. Minha sugestão, não é bíblico, mas a minha sugestão é ajoelhe. Não é que tem que ser ajoelhado para valer a oração, mas sabe que muitas vezes a nossa alma segue o nosso corpo? Já viu isso? Eu li essa semana que tem alguns advogados que recomendam para os seus clientes na audiência ficarem com as mãos abertas. Porque enquanto a gente está com as mãos abertas, a gente não fica na defensiva, já percebeu isso? Quando a gente começa a ficar na defensiva, a gente, primeira coisa, fecha as mãos. Por quê? A nossa alma às vezes segue o nosso corpo. E orar de joelhos é uma posição de entrega, de submissão a Deus, de humildade. Se ajoelha. E tenha um momento de oração, de colocar o que está dentro aqui, de colocar para Deus, e esvaziar às vezes aquilo que está dentro de você. E o Pedro, ele coloca isso diante de uma promessa. Essa promessa é, e Ele cuida de vocês. Às vezes a gente se pergunta, será que Ele se importa mesmo? E a grande resposta é sim, Deus se importa. Às vezes a gente pode se perguntar também, poxa, será que esse Deus, Ele realmente vai olhar? Essas minhas coisas às vezes parecem tão pequenas, parece que Deus tem tantos problemas maiores para lidar. E aquilo que a Alessandra antes comentou do amor de Deus por nós, que é um amor que a gente não consegue nem imaginar. Assim como a gente se importa com o que acontece com os nossos filhos, Deus se importa com o que acontece com a gente. Se é importante para nós, é importante para Ele, porque nós somos importantes para Ele. E eu acho tão interessante como Pedro vivenciou isso, porque ele olha aquele Salmo 55, que fala de um amigo que traiu o outro no momento de maior aflição, e eu imagino que Pedro deve ter olhado para aquele Salmo e ter visto a ele. Porque ele traiu Jesus no momento de maior aflição, ele negou ele na hora da crucificação, lembra? Eu acho que Pedro olhou para o Salmo 55 e ele olhou, eu sou esse amigo. Mas Jesus ainda assim me amou, ainda assim me convidou para continuar a ser parte dos seus discípulos e líder dos seus discípulos. E esse Jesus, que me ama tanto, é aos cuidados dele que eu posso entregar a minha caixa. Dessa forma, eu queria convidar vocês a nessa noite entregarem as suas caixas a Deus. E colocarem as suas frustrações, as suas aflições,
suas tristezas aos cuidados dele. Eu também queria dizer que não é só no nosso casamento que a gente tem uma caixa de expectativas. Hoje é Dia das Mães. Às vezes a gente carrega uma caixa de expectativas com relação aos nossos filhos. E às vezes isso pressiona eles, a gente nem faz ideia, mas pressiona. E muitas vezes as nossas expectativas não são atendidas nos nossos filhos. O que eu faço, Jorge? Entrega para Deus. Mas não funciona assim. Entrega para Deus. Às vezes a gente carrega uma caixa de expectativas com relação aos nossos pais, que muitas vezes talvez nos frustram na nossa infância. O que eu faço? Entrega para Deus. A gente pode carregar frustrações e a gente pode carregar as nossas caixas de expectativas no nosso trabalho, nos relacionamentos que a gente tem na nossa empresa. Às vezes a gente carrega as nossas caixas de expectativas por as relações que a gente tem aqui. Eu imagino que vocês têm expectativas, por exemplo, com relação a mim. E às vezes, mesmo sem eu saber, eu não cumpro essas expectativas, até queria. O que eu faço? Entrego para Deus. Aprenda a entrar no teu quarto, fechar a porta e descarregar o teu coração naquele que realmente pode aliviar as nossas cargas, naquele que realmente nos ama, naquele que realmente nos conduz. E eu tenho muita convicção de que aos poucos você vai sair desses momentos muito mais leve. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!